Quando eu comecei a estudar passarinho e eu vi que o meu negócio não era academia, eu falei, meu sonho é trabalhar como guia, é um negócio que eu amo de verdade, assim. É ver passarinho, mostrar passarinho para as pessoas e ver as pessoas felizes com aquilo, assim, né? Quando eu era criança, meus pais, a gente mudou da região mais central de Florianópolis para uma área que naquela época era mais rural. Eu comecei a me interessar pela natureza. Então logo assim eu queria um negócio de tentar fazer parte da natureza. E daí eu chamava meu pai para andar no meio do mato, nas trilhas. Eu lembro dele assim, vamos procurar o aracuã. E daí eu lembro de ver o aracuã, que era um bicho, uma galinha zona marrom grande assim. E aquilo me marcou bastante. E eu me lembro claramente assim que uma vez fazendo uma trilha em Florianópolis eu vi um pula-pula, que é um dos bichos mais comuns do Brasil, mas eu achei o canto fantástico, né? Eu lembro que do colégio para o trabalho do meu pai tinha uma livraria, eu parava na livraria e procurava livros sobre o passarinho. Então eu queria descobrir como é que eu fazia para identificar os passarinhos. Eu resolvi fazer biologia na UFSC, lá em Florianópolis, mas não tem nenhum professor que trabalha com aves lá. Então eu fazia tudo sozinho. Eu comecei a conhecer alguns nomes que hoje são amigos meus, como o Vitor Piacentini. Começaram a ser assim um parâmetro alto de algo que eu queria ser, né? Porque na época minha meta era ser pesquisador. Eu acabei me decepcionando com a academia, de como funciona a pesquisa e tal. Pesquisando sobre passarinho na internet, eu descobri o Wikiaves. O Wikiaves foi uma das primeiras assim virada de chave para mim do que eu gostaria de ser, assim. Mas daí com o Wikiaves eu comecei a ter mais contato não só com pesquisadores de outros lugares, mas com observadores de aves. E aquilo, além de me alavancar, acho que o meu conhecimento, foi um negócio que mostrou para mim que existia esse hobby, né? Observação de aves. Sair para ver passarinho, anotar e tal. E tem gente que ganha dinheiro com isso, né? Que guia. Aí o primeiro nome assim, que todo mundo falava era o Ciro. Então eu falei, porra, esse cara aí é bom. Eu lembro que nessa época do começo do Wikiaves, assim, o Ciro postava uns registros de bichos raríssimos, com fotos incríveis. E era pra mim, assim, que quase não viajava, falei, viram lá sair apunhalada ou crejoá, que continuam sendo bichos raros, mas na época era um negócio assim impressionante. Quando eu estava terminando a graduação, eu falei, pô, eu quero trabalhar como guia. Daí eu já comecei a guiar de vez em quando alguns brasileiros lá por Florianópolis e tal, e alguns pontos de Santa Catarina, mas ainda era muito incipiente, né? Porque naquela época ainda tinha pouco observador de aves no Brasil. Foi um pouco difícil inicialmente, né? Mas ainda assim adorava, comecei a fazer umas viagens, conheci uns colegas da região, falei, acho que para eu guiar em outros lugares eu também tenho que conhecer os lugares. Eu comecei a viajar para o Sudeste, para o Pantanal. Como as guiadas não funcionavam muito bem e eu gosto de pesquisa, acabei me inserindo num mestrado, que foi muito legal, porque acabei trabalhando com um bicho no mestrado que acabou se tornando um dos focos da área que eu mais guio no sul do Brasil, que é a marinha catarinense, que é um bicho que só ocorre no sul do Brasil. Mas novamente fiz porque apareceu a oportunidade, mas eu vi, não, realmente a academia não é para mim. Coisa que eu adoro fazer é viajar para conhecer outros lugares, culturas e passarinho. Aí eu consegui o contato do Fábio Olmos, que é um ornitólogo birder fissurado aí, e o meu sonho era ir para Monte Roraima. Eu conversei com ele também queria, a gente montou um grupo e foi pro Monte Roraima. Aí fizemos essa viagem, se eu não me engano, foi em janeiro de 2014. Foi muito legal. O Fábio já foi junto com o Giacomelli impulsionar ali para conhecer outras pessoas, né? E daí no mesmo ano, depois que eu fiz essa viagem, a gente ficou mais amigo, o Giacomelli mandou uma mensagem falando, olha cara, eu vou fazer uma viagem com o Ciro, eu não vou conseguir fazer a viagem toda, a parte desde a Chapada Diamantina até Porto Seguro, eu não vou poder ir. Tu quer ir no meu lugar? Tá tudo pago. Eu falei, com certeza? Conhecer outro lugar, passarinhar e ainda conhecer o Ciro? Com certeza eu quero ir. Aí eu fui
foi uma viagem incrível, porque os lugares são fantásticos, né? Chapada Diamantina, Reserva Serra Bonita. E ainda tive a oportunidade de conhecer o Ciro, foi super legal. Mas na época eu achei, conheci o Ciro, foi uma viagem legal, me tornei meio amigo dele ali. Mas foi isso, né? De vez em quando ainda trocava uma ideia. O Ciro me mandou uma mensagem falando que ele estava pensando em expandir, em criar uma empresa, né? Que ia guiar no Brasil todo e eles precisavam de um nome no sul do Brasil. Aí, se eu não queria ser esse guia, eu falei, o quê? Bora? Vamos lá? Ele, não, precisa saber dos bichos do sul, a gente quer montar um roteiro e falar inglês. Eu falei, beleza, isso aí eu sei fazer. Aí fiquei empolgado, falei, cara, agora vai surgir a minha oportunidade de trabalhar com algo que foi sempre o meu sonho. Quando eu comecei a estudar passarinho e eu vi que o meu negócio não era academia, eu falei, meu sonho é trabalhar como guia, é um negócio que eu amo de verdade, assim. É ver passarinho, mostrar passarinho para as pessoas e ver as pessoas felizes com aquilo, assim, né? E depois que começa a trabalhar como guia, tu vê que trabalhar como guia não é trabalhar com passarinho, é trabalhar com pessoas. Então, se tu gosta de trabalhar com pessoas, tu vai se divertir. Inicialmente, eu ia fazer as tours do Sul. E a empresa recebe muito mais turistas estrangeiros e o Brasil ainda estava com muito mais foco, acho que no Nordeste, né, que era a influência bem forte do Ciro, era o Nordeste, Amazônia, e quando vinha para a Mata Atlântica era mais Sudeste. Então, o primeiro ano apareceu muito pouca coisa assim para o Sul, que foi 2019. Aí veio a pandemia, e daí conversando com o Caio e com a Tati, falou, olha, a gente está recuperando, mas eu acho que vai ser importante se tu começar a guiar no Sudeste e tentar outras áreas. Aí eu fiz uma viagem com a Tati, que foi muito legal. A gente fez algumas áreas de São Paulo e Botumirim, no norte de Minas. E dali pra frente eu comecei a fazer as áreas do Sudeste. Hoje eu guio o Sudeste e o Sul, então desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo e Minas, porque a gente conseguiu e está conseguindo implementar o Sul como um local legal de guiada, né? Então a Tour Sul, ela mistura Mata Atlântica com Pampa. E daí comecei a tentar diversificar, né? Ir para outros lugares. Comecei a fazer guiadas também para alto mar. Eu ainda hoje organizo. A gente sai de barco e vai para fora, 40, 50 quilômetros para fora em alto mar, mar aberto. E daí solta engodo, né, que a gente chama, que é isca para atrair as aves. E daí vem albatroz, pinguim, vem para próximo do barco para comer. E é um tipo de observação de aves que ainda é novo no Brasil e o pessoal se fascina em ver albatroz, né, que é uma ave enorme. Então. Com a BBE, então não só o Caio, a Tati, o Ciro, mas todo o pessoal da back office é um suporte incrível, assim, né? É legal compartilhar momentos felizes e tu vê que o pessoal tá feliz também, e também compartilhar momentos que às vezes não são como a gente tá esperando, que é normal, né? E que a gente tem ajuda ali. Então as meninas que fazem as reservas financeiras, que estão sempre lá apoiando a gente também com as notinhas. Então é muito bom sentir que eu só preciso guiar. Aí se sentir parte de uma empresa e ver o pessoal se ajudando, tu se sente um pouco mais amparado, que eu acho que cada ano que passa que só melhora, assim, né? É muito bom sentir o suporte, ajuda muito a gente. Experienciar coisas legais para ti mesmo, né? Porque tu gosta de passarinho, então tá lá e ver a saíra apunhalada e ver a jacutinga. E porque a gente gosta de passarinho, a gente não gosta de ver passarinho só pela primeira vez, mas gosta de ver, né, várias vezes. Mas é muito, pelo menos para mim, é muito legal batalhar para ver um bicho que a pessoa quer ver e ver a pessoa feliz e emocionada. Acontece com frequência quando eu tô lá em Urupema, entre abril e maio, vendo papagaio e charão. Tu tá naquela dinâmica de parar almoço e tal, mas daí tu chega lá no fim de tarde para ver os papagaios e daí os clientes baixam um binóculo, baixam a câmera e olham aquele bando de 5, 6 mil papagaios e fica com os olhos vermelhos e começa a chorar. Daí eu falei, tá aí, isso aí valeu a pena, isso aí é muito legal.
Aí às vezes tu se emociona junto, obviamente, não só porque tu tá emocionado vendo a pessoa emocionada, mas porque é muito emocionante. No final da tua, o cara vem te dar um abraço e fala assim, obrigado, Fernando. Essa experiência foi incrível, eu quero voltar. Aí é realmente ver que vale a pena, é muito legal. Sentir que eu tô fazendo as pessoas felizes de algum jeito com uma coisa que eu gosto. Isso, pra mim, é o que faz eu querer continuar guiando. É o que eu quero fazer pro resto da vida.